com o nosso tema A Luz. E hoje vamos falar da luz, né? Que luz é essa? Que luz será essa? E aqui a gente dá continuidade aqui ao nosso curso Autocura para a Vida. Já falamos da alma, do espírito. Agora nós estamos em alguns temas específicos. Nesses temas específicos, nós falamos do vício, da necessidade de dar pertencimento em relação ao vício. E hoje a gente caminha e chega até a luz. Então, vamos falar sobre a luz. Para aqueles que já conhecem a constelação, que participou de uma vivência, que mergulhou num processo mais direto, né? Não apenas aqui com o conhecimento, através das aulas ou através das leituras dos livros, mas que teve aquela experiência de vivência, sabe que em determinados momentos parece que algo se clareia, parece que algo vem à luz. E o que é esse algo que clareia, esse algo que vem à luz? A verdade. Aquela verdade que estava oculta, que estava ali escondida, causando e gerando efeito em todos os níveis e esferas de nossa vida, de repente ela começa a se revelar. E ela se revela dentro daquele nível de que cada um tem para suportar a sua, vamos dizer assim, esse processo de liberação e de limpeza. Mas não é bem essa luz que Bert traz aqui no livro A Cura, que é a base do nosso curso Autocura para a Vida. Bert, ele vem falar da luz que ilumina. Ele diz que ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só, por exemplo, o sol. E até aqui é isso que nós recebemos de presente de uma constelação. É essa luz que clareia, essa verdade que vem, que emerge, que nos traz luz para a nossa vida, para os nossos processos, daquilo que nós estamos vivendo. A partir dali a gente consegue perceber as nossas dinâmicas, os nossos movimentos que nós estamos dentro do nosso processo de jornada, de travessia. Mas é uma luz mais profunda. E ele traz a seguinte colocação para nós: que há outros tipos de luz que não iluminam por si só. São iluminados por outra luz que a reflete. Então, existem objetos, vamos dizer assim, para ficar objeto entre aspas, tá? Que tem a sua luz própria, aqui um astro, o Sol, e existem outros que não têm a luz própria. Ele só reflete. E ele traz como exemplo a Terra e a Lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que a ilumina, o Sol. Comecem a puxar para vocês. Comecem a se ver agora, a partir de agora. Você ilumina ou você é iluminado? Você tem luz própria ou você reflete uma luz? Comece a se observar. Aqui, neste momento, nós estamos numa camada mais profunda. Aqui, dentro de Jung, nós estamos trabalhando a individuação. No livro, é mera 2 páginas. Mas para a vida, isso tem proporções e extensões incalculáveis. Então se pergunta, onde não há luz, não podemos ver? Precisamos de luz para ver.
quando se está tudo escuro. Não é possível ver. E nós, como seres humanos, nós temos um lado sombra, escuro, e nós temos um lado luz. Lembra que eu pedi para vocês, comecem a refletir em vocês. Vocês têm luz própria ou vocês estão refletindo uma luz externa? E eu já estou afirmando, todo ser humano tem um lado sombra e um lado luz. E aqui Bert traz, falamos de uma luz interna e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz, quando uma conexão até agora oculta, vem a luz, partindo da escuridão. Então, quando a gente começa essa jornada, esse processo, que vocês começaram aqui comigo há quase 3 meses, para quem que está aí caminhando, já assistiu várias aulas, cada aula é uma fase, é um nível desse processo. Você vai mergulhando em si, você vai mergulhando nas suas sombras, na sua escuridão. E a partir daquilo que vem dali, que emerge para a gente como a verdade, como luz, que clareia para a gente as nossas verdades. Mas há uma luz ainda maior, a nossa luz interna. Para simplificar aqui, eu vou chamar essa luz interna dessa centelha divina que há em nós. Essa faísca de vida que há em nós. Que nos trouxe até aqui por uma razão, por um motivo. E que às vezes a gente se esquece. Quando que isso é mais vívido em nós, a nossa luz interna? Quando somos crianças. Principalmente ali até os 7 anos. E para aqueles que não puderam ser criança, o quanto que a sua luz interna foi tolhida. E cada vez aquilo que era só luz foi fechando, 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 aprisionando e ficando ali. Trancafiado. Dentro da psicanálise de Jung, a gente tem o processo de individuação. É para transcender quem realmente somos. Onde a gente alcança, por vezes, essa iluminação. Aqui nos chama a nos conectarmos com algo maior. Essa centelha divina de vida em nós. Aqui nós vamos para o mais profundo, no centro do nosso ser. A gente respira. Não sabemos de onde que vem, mas de repente tudo toca em nós. E Bert fala, por que estou dizendo isso tudo? No sentido, por que trabalhar a luz? Por que falar da luz interna? O que que isso tem a ver com doença, com cura? Por que que eu trago isso aqui? Bert enfatiza para gente. E ele responde. Olha a chave de Bert aqui para nós. Muitos adoecem devido à ignorância. Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro.
Olha a força dessa afirmação. Então, quando nós perdemos a nossa luz interna, quem realmente somos, quando nós nos desconectamos com a nossa centelha divina, a nossa chama de vida, a nossa luz interna, quando ela se apaga, não há mais sentido na vida. O vazio, a escuridão, ela toma conta de nós. E como que nós vimos anteriormente, lá no processo, quando nós atravessamos o movimento da alma, viemos por esse processo, fazemos essa travessia, mas às vezes chega aqui nesse ponto, que a gente não consegue dar um passo, porque às vezes estamos desconectados com quem nós somos, com quem realmente somos. E eu, Débora, só posso ser eu, Débora. Assim como você só pode ser você. Se eu perco a minha luz interna, se eu perco a conexão com essa força interna, essa luz divina em mim, que habita em mim, que me traz a vida. Lembra da força divina? Dessa força superior que mantém tudo em movimento no nosso corpo, sustentando a cada instante o milagre da vida? Se eu me desconecto, eu perco vida. Eu perco força de vida. Bert esclarece um pouquinho mais para nós. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa, que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas. Por exemplo, numa grande cidade cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Quantas vezes nos deixamos levar pela influência dos outros? Quantas vezes sentimos em nosso coração de fazer algo e outro vem e irradia a luz dele, que nem é luz interna, e você se deixa refletir naquela luz, trancafiando a sua luz interna. Um ponto negativo do nível tecnológico que a gente se encontra é essa desconexão com a nossa luz interna. Nós vivemos diante de vamos dizer, objetos que fazem nos anestesiarmos diante da vida. Ficamos ali, simplesmente passando o dedo. Se for um minutinho a mais, se passar de 60 segundos, já é muito tempo para mim. Eu não suporto um conteúdo profundo, porque eu estou desconectado de mim. Bert enfatiza ainda. Podemos comparar a essa cidade os diversos campos espirituais. Aí lembra o que é campo espiritual? Que não tem nada a ver com espírito? É só o sistema de crença que limita, que contém a grande alma? É só ideias aqui? Então ele diz, você pode comparar as cidades com campos espirituais que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para a nossa saúde. Esses dias estava vendo um vídeo e diz assim, a pessoa vai comer algo, aí vem um vídeo. Isso faz mal por isso, por isso. Ela pega outra coisa, isso faz mal por isso e por isso. Pega outra coisa, isso faz mal por isso e por isso aqui.
E a gente congela o que realmente faz mal e o que realmente faz bem. Será que o que faz bem para mim também faz bem para você? Será? Será que todo mundo precisa trabalhar no mesmo lugar? Será que todo mundo precisa desempenhar a mesma função? Será que todo mundo precisa ter o mesmo servir? Porque esses campos espirituais, esses sistemas de crenças, diz o quê? Olha, hoje a mulher precisa ser assim, desse jeito e dessa forma. E às vezes nós nos perdemos da nossa natureza, da nossa essência. Porque tem um monte gritando daqui, um monte gritando daqui, e a gente fica no meio. Por que que a gente fica no meio? Porque estamos sem luz interna. A partir do momento que nos conectamos com a nossa luz interna, com a nossa centelha divina, através da fé, nos entregamos, de repente o caminho nos é revelado. De repente a gente solta a ansiedade do que precisa ser e as coisas acontecem. As coisas simplesmente acontecem. A simplicidade da vida está se perdendo. Sempre diz, tem que ser mais, tem que ter mais, tem que ser mais. Mas será que esse mais não é menos para você? Será? Se for para você, ótimo, agarre. Não faça simplesmente porque os outros estão refletindo em você. Faça porque verdadeiramente é seu, é para você. A gente se perde. Existe livro de receita para ficar milionário, livro de receita para fazer isso, livro de receita, por que que todo mundo não é? E a prosperidade está para todo mundo. Eu não estou aqui dizendo assim, ó, você não pode. Não, não é isso. Não confundam as coisas. Eu estou falando em caminho. Em caminho. Nem sempre o meu caminho é igual ao teu caminho, ou o teu caminho é igual ao meu caminho. Todos nós temos um lugar. Em cada situação, em cada relação, em cada esfera, nós temos um lugar. O que é isso? Leis do amor, lei sistêmica, pertencimento e ordem. Se nós estamos fora do nosso lugar, não podemos ser quem somos. E às vezes, de repente, só te vem a necessidade de parar. E eu não estou falando de congelar tudo, eu estou falando de respirar. Esse Natal foi muito forte para mim no sentido de parar. E como foi bom parar. Ah, podia ter feito. Podia, mas parei. Parei por um instante para sentir os meus processos, sentir onde eu estou na vida. Ah, mas e se vai dar certo? Como tiver que dar certo, vai dar certo. Porque às vezes não está dando certo simplesmente porque e a gente está ali, agarrado. E quando a gente
conhece as dinâmicas, os movimentos, as fases, e a gente mergulha nesse mundo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, né? Pessoal, profissional. E olha, não adianta você falar assim, eu vou fazer uma transformação profissional sem passar pelo pessoal. Não adianta. Não adianta. Quando você fala, eu vou fazer uma transformação pessoal, vai refletir no seu profissional. Os resultados do profissional vão vir com tudo, porque os efeitos são circulares. São circulares. Não tem como não atravessar o nosso movimento de alma, o nosso movimento de espírito, nos conhecer as nossas sombras. Então vem pra gente, né? Como encontramos, a partir dessas luzes, o caminho de volta à nossa luz interna? Como encontramos, a partir dessas luzes, tantas luzes, né, nessa cidade, nesses campos espirituais, um chama daqui, outro chama dali, outro chama de lá. Como nós encontramos o nosso caminho de volta, a nossa luz interna, a nossa centelha divina, a nossa força de vida, o nosso propósito de estarmos aqui, o nosso propósito de vida. O que nós mais temos hoje são pessoas, principalmente adolescentes, em crise existencial. Que era para acontecer lá mais tarde, está tendo aqui na adolescência. Por quê? Estão perdidos num vazio sem luz interna. Você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo lá, você tem que ser o melhor, você tem que ser o número um, você tem que ser um empresário, um empreendedor e isso e aquilo. Se esquece de dizer, você precisa ser você. Quem você realmente é. Seja onde quer que você esteja. Seja você. Deixe a sua luz interna transcender. E trazendo um exemplo para vocês que eu passei, a minha caçula começou a falar num momento de... Quando eu perguntava para ela, o que você vai ser? Quando eu crescer, eu vou me casar, eu vou ter 3 filhos e eu vou ter uma família. Eu falei, não, mas o que você quer ser? Não, eu vou casar, eu vou ter meus filhos, eu vou ter meu marido. E de repente, por uma fração de segundo, eu me peguei falando: não, mas primeiro você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que. Eu falei: nossa, olha eu instalando um sistema de crença, olha eu cortando uma luz interna de que é só uma criança que gosta de ter uma família, que se espelha numa família e que vê na família a felicidade. E a gente dizendo eu, nesse caso, né? Aí quando a gente cai a ficha, a gente, opa, peraí, né? É, tudo bem, você ter sua família, seu marido, seus filhos. E eu me peguei, me coloquei a refletir. Quanto que foi dito para mim? Você tem que ter uma profissão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. São luzes externas. Que hoje a maioria das mulheres, e eu tiro eu como exemplo, quando vai estar em casa se torna penoso. É penoso estar em casa, tirar um momento para estar em casa. Por quê?
de tanta luz externa dizendo não, você não pode, não, não é assim, você não pode ficar aí. Então há várias funções em nossa vida que vamos desempenhar. As mulheres, por vezes, a função de mãe, o pai, o homem, né? A função de pai. E isso faz parte do movimento natural da vida, levar a vida adiante, a simplicidade da vida. E a gente se desconecta, e a gente se pega desconectado. Então, deixemos as crianças ser criança, deixemos a criança em nós que foi tolhida vir emergir, porque não tem serzinhos com mais luz do que as crianças. Se tem algo que nós precisamos aprender e deixar que eles nos ensinem, é a vermos nossa luz interna. Deixar essa luz interna irradiar, transcender. E ainda fica a pergunta para nós, né? E o caminho de volta à nossa luz interna? Como? Como? Aí Bert entrega para a gente a grande chave. Por meio da vigilância. Então, qual que é a chave para a gente voltar à nossa luz interna, nos conectarmos com quem nós somos? Por meio da vigilância. E que foi dito por nós, para nós mesmos, pelo aniversariante desse mês de dezembro, o nosso mestre, por Jesus? Orai e vigiai-vos. Orai e vigiai-vos. E aonde está o segredo, a chave para o nosso caminho de volta? A nossa luz interna, a nossa centelha divina? A vigilância. Bert traz um exemplo para a gente ensinar a vigilância, né? Onde a gente começa, não é vigiar os outros, é nos vigiarmos. A minha sacada ali de que eu estava instalando um sistema de crença, né? Pertencente ao sistema de crença, instalando, fortalecendo, veio por meio do quê? Da observação, da vigilância. E a gente vai fazer isso várias vezes, a gente vai fazer isso. Nossa, Débora, mas você está aí trazendo para a gente como professora, orientadora. Sim, estou no processo, vivo o processo. Sou ser humano, como vocês. Qual que é o diferencial? Eu me coloco disponível para me observar e me vigiar. Quando a gente entra na falsa ilusão de que eu já sei de tudo, eu já aprendi tudo, a gente se perde dessa luz interna. A gente vai se afastando dela. É humildade, 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 humildade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mergulha, mais a gente descobre que somos pequenos, muito pequenos. E se ficarmos na ignorância, na ilusão, ficamos afastados da nossa luz interna. O exemplo de Bert aqui que ele traz é no exemplo que ele é com base no que nós falamos lá dos alimentos. Né? Nós somos o que nós nos alimentamos. Se você sabe que algo te faz mal e você sabe que algo te faz bem, por que você escolhe pelo que faz mal? Por que você se deixa levar pelo que te faz mal? Por que essa resistência? E aqui ele traz como conhecimento.
de você saber, de você conhecer. E ele deixa claro, a pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? Aí nós chegamos aos sistemas de crença, aos campos espirituais, aos ideais, às luzes externas. Olha, talvez eu só queira ficar na minha casa a partir de agora, curtir os meus netos. Talvez nesse momento eu só queira ficar na minha casa e cuidar dos meus filhos. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, porque nesse momento, como você vai ficar? E eu vi uma aluna minha que foi contra esse sistema nosso atual e teve uma segunda gestação próxima e ela nova. E o quanto que ela foi bombardeada pelas piadas, pelas falas, pelas aqueles alfinetadas, né, que se dão. Mas você nem terminou a faculdade, você nem fez isso. E ver a alegria dela de estar realizando um sonho, de constituir a família como ela sentia internamente dela. É ver a luz interna dela radiando e transferindo vida. Mas, Débora, o mundo, deixa o mundo. E olha para sua luz interna. Confia, confia. Tenha seus dois pés firmes no chão. Isso quer dizer o quê? Saia da ilusão e veja a realidade. E se permita ser quem você é. Viver o que realmente te traz vida plena, feliz. Porque essa luz interna, ela traz vida. E quanto mais vida, mais prósperos somos e mais saudável nós somos. Às vezes a pessoa se perde pensando: o que é o meu propósito de vida? Será que não é viver? Parar de sobreviver e viver? Pé de trás. Também podemos nos perguntar: como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer? A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos ação, atitude. A vida pela metade que adoece é confortável. Da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por isso, é tão difícil, porque toda luz também projeta sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra, até projetar, no final, a sombra da morte. Forte, não? Forte. Somos luz e sombra. Quanto maior a nossa luz, maior a nossa sombra. E por que às vezes nos afastamos dessa luz? Por receios de nossas sombras, de quem nós somos por inteiro. Mas é possível. E quando que nós começamos a nos conectar? Por que que Bert trouxe aqui, na cura? E logo depois, onde estamos falando do corpo? Porque como e onde nós começamos a nos conectar conosco? Pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo.
O nosso corpo, ele traz forma, formatos, sintomas a doenças, de acordo com como nós estamos internamente. E se nós estamos sem essa luz interna, sem essa centelha divina, desconectados. E aqui entra algo muito forte para trabalharmos, desenvolvermos a nossa espiritualidade. Aqui é para além de religião, aqui é espiritualidade. Até que chegamos ao fim, a sombra da morte. Débora, eu ia continuar aqui, mas eu vou encerrar essa aula até neste ponto do livro. E na próxima aula nós vamos mergulhar na outra celebração da morte. Nessa relação. Por que esse medo da morte? Por que culturalmente a gente afasta isso? Por que será que também fugimos dessa luz interna se ela reflete até o final essa morte? Sendo que a morte é algo que faz parte da nossa vida. É quando a nossa vida se faz completa, perfeita. Mas cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Então a gente simplesmente se coloca e se lança a viver quem verdadeiramente somos. E a cada passo, a cada mergulho que damos em nós, descobrindo quem somos, descobrindo aquilo que irradia o nosso coração, aquilo que aquece o nosso coração, suportando, por vezes, a culpa de estar andando contra a maré, saindo desse confortável. E às vezes a gente se perde no confortável. Parece que o confortável está dizendo assim, não, você ficar em casa é confortável. Ou você fazer determinada coisa é confortável. Mas talvez para você não seja. Porque um monte de sistema de crenças, de campos espirituais, lembra que é sistema de crença, te disseram que você não pode fazer aquilo ali. E mesmo que o teu coração anseia por aquilo, às vezes curtir uma fase da vida. Curtir no sentido de curtir a simplicidade da vida, a simplicidade de ser pai, a simplicidade de ser mãe, a simplicidade de ser um avô, uma avó. E às vezes você tem que lutar contra tudo aquilo para se permitir externar a sua luz interna, transcender, se encontrar, se deixar ser quem realmente é. E um exercício que eu deixo é: sinta em seu coração. Antes de dormir ou ao se levantar, coloque as mãos e sinta as batidas do seu coração. Ali você conversa com seu coração como se você conversasse com você. E você está conversando, estará conversando com você. Conhecendo mais da sua luz interna, o que realmente importa para você. O que realmente tem valor para você. Sem se perder no brilho que ofusca das luzes externas. É quando você se fecha em você, você se acolhe em você para se dar o que verdadeiramente importa para você. E assim nós encerramos o nosso 15º aulão e já nos preparamos para a reta final. No máximo aí 2 aulão nós fechamos
o curso Autocura para a Vida. Fica aqui as reflexões.